E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar um pouquinho mais agora acerca de livre-arbítrio, de predestinação. Eu estava lendo aqui um site, e o nome do site é... Do site não, né? Do artigo do site, o nome do site é Ministério Fiel. E o artigo é O Mito do Livre-Arbítrio. E eu fiquei aqui pressionado com relação ao que está ali escrito e da forma como eles tratam esse assunto, dizendo que o livre-arbítrio faz parte de uma mitologia. Isso é uma mitologia, isso é algo, deve ter sido criado por Roma, né, pela Grécia, uma cultura nórdica, não sei, coisa de Saci Pererê, mas na Bíblia isso não tem, na Bíblia isso não existe. Aonde existe é na mitologia. Então, tudo que envolve escolha, para eles é mitologia. Eu vou ler aqui algumas coisas e é bom a gente ponderar, porque a maioria das coisas que eles falam é filosofia, e aí jogam um textozinho ali isolado. Filosofia, textozinho isolado. Vamos lá. Eles dizem o seguinte, ó: se carne fresca e salada fossem colocadas diante de um leão faminto, ele escolheria a carne. Isso aconteceria porque a natureza do leão dita a escolha, né? Dita a escolha. O mesmo se aplica ao homem. A vontade do homem é livre de força exterior, mas não é livre das inclinações da natureza humana. E essas inclinações são contra Deus. O poder de decisão do homem é livre para escolher o que o coração humano dita. Portanto, não há possibilidade de um homem escolher agradar a Deus sem a obra anterior da graça divina. Então você veja que na mente deles, qualquer pessoa que não recebeu Jesus como Senhor, ele é zero comportamento que agrada a Deus. Zero. Não tem nada nele que venha querer agradar a Deus. Isso, gente, na teoria é bonitinho, é legal, porque ele tem aquela questão, né, filosófica de tira o mérito humano, mas na prática isso não é uma verdade. Então você pega, por exemplo, um calvinista que é casado com uma mulher que não se converteu, né? Os dois, eles começaram, ou se casaram, né? Ainda no mundo, ele vai lá e recebe Jesus como Senhor, mas ele a ama de montão. E ela? Né? Então, o que significa que a qualquer momento, ela pode adulterar. Porque não existe, ó. Portanto, não há possibilidade de um homem escolher agradar a Deus sem a graça divina. A graça divina aqui, na mente deles, é o quê? Novo nascimento. Então, antes dele ser calvinista, quando os dois estavam no mundo, ele traía ela? Não, a maioria, não, vamos pensar assim, né? Muitos não traem a esposa estando no mundo. Não é porque eles estão no mundo que eles traem a esposa. Ué, mas eles não têm a graça divina e não há nada, absolutamente nada que eles façam que agrada a Deus. Nada. Mas a Bíblia fala, é muito clara, está lá no Decálogo, nos 10 mandamentos: não adulterarás. Se está escrito não adulterará e você não adultera, você agrada a Deus ou você desagrada a Deus, meu chapa? São todas as pessoas que falam mentira o tempo inteiro? Não. Pega a sua experiência de quando você era do mundo, antes de você receber Jesus como Salvador. Você era um mentiroso? Vivia mentindo o tempo inteiro? Vivia mentindo para a esposa, mentindo para os filhos, mentindo no trabalho? Ou você era um homem honesto? E se você não falava a mentira como prática diária, você agradava a Deus? Ou a partir de agora, o não mentirás só é válido quando você nasce de novo. Se você nasce de novo, não mentirás, continua não valendo nada. Falar a verdade, falar a mentira tem o mesmo peso. Ser fiel à esposa, não ser fiel à esposa tem o mesmo peso. Explica isso
né, para ela, caso viesse a cometer adultério, não, meu amor, é porque existe a livre agência, livre arbítrio, ingerência, livre não sei o quê, mas é porque o homem, as nossas obras, elas são como trapo de imundícia, né? As nossas obras são como trapo de imundícia. Então, mesmo que eu seja fiel a você, minha esposa, isso ainda não vale nada. Isso aqui não é nada. Ah, amor, eu te amo, mas isso é trapo de imundícia. Esse teu amor para mim é trapo de imundícia. Gente, na prática, isso não dá, né? Isso não dá. Olha só, é impossível, é contrária à natureza, portanto, os homens necessitam desesperadamente da transformação sobrenatural de sua natureza, pois sua vontade está escravizada a escolher o mal. É o que eu estou te falando. Você imagina um mundo inteiro que não recebeu Jesus como Salvador, estão todos escravos do mal. Se ele é escravo do mal, ele não faz nada de bem, o mundo já estaria no colapso. A cada geração teria um dilúvio, teria que ter um dilúvio para cada geração. O homem não faz nada de mal, qualquer coisa mata. Qualquer coisa desonra a mãe. Quantas pessoas você vê que não era cristão e honram pai e mãe? Quantas pessoas que você vê que não é cristão e ele tem uma ojeriza a questões de infidelidade, assassinato, querem justiça. Pô, mas não tem nada que eles façam que agrada a Deus. Isso não agrada a Deus? Deus abomina, por um acaso, quando alguém salva a vida do outro? Deus abomina? Apesar do grande louvor que é dado ao livre-arbítrio, temos visto que a vontade do homem não é livre para escolher um curso contrário ao propósito de Deus, o que é uma tremenda de uma mentira, porque olha aí, sai do escritório e vai para o mundo que você vai ver. Vai nas favelas que você vai ver pessoas tendo boas ações. Ah, mas essas boas ações... Não interessa. Os que acreditam nisso dizem claramente que não existe zero possibilidade da pessoa que não tem Cristo fazer coisas boas. Se é zero, meu irmão. Ele não tem que fazer nada de bom. Ele tem que ser... Todos têm que ser ímpios. Todos, 100%. Inclusive você. Né? Inclusive você, antes de receber Jesus como Salvador, você não tinha nada de bom. Mas o que mudou? Você recebeu Jesus como Salvador. Tá, mas o que você fazia? A não ser que a sua vida fosse realmente uma vida de bandidagem, de assassinato, de ladroagem. Aí houve uma mudança. Mas não é todo mundo que é assim. Muitas pessoas vieram para Jesus, mas não cometiam nada disso. Tinha comportamentos que agradavam a Deus. Claro que sim. Como que não? Ó, dizem que Deus dá um novo coração a todos que, pelo poder do seu próprio livre-arbítrio, escolheram receber Jesus. Né? Não pode haver dúvida de que receber Jesus Cristo é um ato da vontade humana. É frequentemente chamado de fé, mas como os homens chegam a receber espontaneamente o Senhor? A resposta habitual é pelo poder do seu próprio livre-arbítrio. Como pode ser isso? Jesus ele vai começar a dizer aqui o seguinte, que o homem ele não consegue, justamente por ele ser mau, crer em Jesus. Ah, é? Quantas pessoas você vê, vamos colocar aqui os católicos, por exemplo, que creem em Jesus, não crê no Jesus dos evangélicos. Nós que cremos, né, nesse Jesus. Né? Mas eles creem em Jesus. Mas são católicos. Você vai dizer para mim que eles não creem em Jesus como Salvador. Tem lá as suas questões, né, de Maria, tem lá suas questões, né, que eles colocam lá de idolatria, mas, meu irmão, do lado de cá também tem. Quantas pessoas idolatram Calvino? Vai falar qualquer coisa, mas Calvino disse isso. Vai falar qualquer coisa, não, mas Calvino falou aquilo. Para mim é idolatria. Ficar usando como parâmetro de teologia um homem. Né? Ou um movimento. É o movimento que gerou uma teologia, que é da reforma. Tem gente que é idólatra nisso. É idólatra. Outro sim. Aqui a Bíblia diz o seguinte, ó. Em Romanos capítulo 2, versículo 12 diz assim. Versículo 12, ó. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão.
E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, aqueles que não conheciam a Deus, que não têm lei, fazem, olha só o que o texto diz, fazem, ou seja, eles não têm lei, eles não ouviram Jesus, não sabiam de nada disso, mas fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis. Paulo vai explicar o que é isso, ó. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, quem está dizendo é o seguinte, olha, aqueles gentios, nós, que nem conhecíamos Jesus Cristo, mas existia uma lei chamada lei da consciência, que ora nos acusa, que ora nos defende e que nos incita a inclinar para o bem. Essa lei foi o próprio Deus que colocou. Então, quando a pessoa fala assim, não há nada de bom na pessoa se não for a graça de Deus, essa lei da consciência já é a graça de Deus na vida daqueles que não receberam Jesus como Salvador. Porque agora, eles com essa lei da consciência, eles decidem se vão assassinar alguém ou não. Eles decidem se vão ser fiéis à esposa ou não. Eles decidem se vão ser homens honestos ou não. Eles decidem. Isso é empírico, isso é provado no cotidiano da vida diária, tirando do fantástico mundo de Bob dos Calvinos. Sai do fantástico mundo de Bob e entra para a vida real que você vai ver um monte de gente que não recebeu Jesus como Senhor, mas tem uma vida de honestidade. E eu vou nem entrar na questão escatológica aqui, que vai ser um outro vídeo. Então, todos eles têm a lei da consciência. Agora, cuidado, se você é um calvinista e está casado com uma mulher que ela não se converteu, eu estou admirado que ela ainda é fiel a você, porque pelo que está aqui escrito no site, né, ela não pode escolher o bem. Qualquer camarada que for tentar ela, aliás, ela não adulterou ainda, porque ninguém tentou ela, né? Porque no dia que alguém chegar lá e tentar, ela vai cair, porque é como um leão que vai escolher a carne, porque é o instinto natural dessa pessoa. É até impressionante que essa pessoa que está aí do teu lado, que não é cristã, né, e é fiel a você, né, ainda, né, não sei como que conseguiu ser fiel ainda, a qualquer momento, ou então já está até adulterando e você não sabe, porque não há nada de bom que a pessoa pode fazer para agradar a Deus. Não é isso? Né? Então, pois é, cuidado com esse tipo de ensino. Cuidado. Cuidado, porque na prática, isso sim é uma verdadeira prova empírica real de que este ensino de que não existe, né, a escolha, seja do cristão ou não cristão, é uma mitologia. Isso é mitologia. Porque são contos de fada que se ensinam na faculdade evangélica. Agora, na vida real, na prática, no dia a dia, pega esses mesmos caras aí, ó, calvinistas aí, bota lá no YouTube lá, bota o nome de um pregador famoso calvinista e coloca adultério, para você ver uma enxurrada de testemunho que aparece lá no gabinete falando que cometeu adultério. Ué, mas e a graça irresistível? Foi para onde? E se a esposa cometeu adultério? Paciência, não tem nada de bom nela, você vai fazer coisas que não agradam a Deus, né? Pura lorota, conversa fiada. Gente, isso é filosofia. Vã filosofia. Quando chegar diante de Deus no dia do juízo, não adianta vir com discursinhos filosóficos para ele, não. Não adianta, eu pequei porque, olha só, presta atenção, segundo, nós somos, né, da Reforma, certo? E aí na Reforma ensina, né, segundo a doutrina do semi-pelagiano, tem um agostiniano também, né, e tem um Pelágio, né, e aí é o seguinte, as minhas intuições de pecado, né, que me moveram a caminhar por aqui por causa da minha infância, né, e agora eu em Cristo, e
a graça irresistível, né? Porque tem a livre-arbítrio, não tem, né? Você sabe que não tem livre-arbítrio, ele vai querer saber nada disso. Pecou, perde galardão. Pecado para a morte, condenação. Davi não ficou com desculpinhas filosóficas, né? Tem até aqui, ó. Olha que interessante. Quando Samuel foi lá questionar ele, né? Ele não chegou e ficou dando desculpinhas, né? Não, deixa para lá. Não está aqui, não está no outro site que eu vi, né? Desculpinhas filosóficas abordando como um e outro crer na questão do livre-arbítrio. Se você agiu por intuição, se você agiu por natureza, se você agiu porque não tem Deus, se você agiu porque tem Deus, se isso foi Eu pequei e acabou, me arrependo. Agora, se nenhuma obra humana ela agrada a Deus, se nenhuma obra humana ela agrada a Deus, bom, então você não precisa nem se arrepender, né, meu filho? Porque arrependimento é mudança de comportamento. Mas se arrepender para quê? Qual é a razão, qual é o motivo de você se arrepender? Zero, pô. Não preciso me arrepender. Porque qualquer obra que eu faça não vai valer de nada. E arrependimento é o quê? É eu querer mudar o meu comportamento. Olha onde está chegando essa teologia, né, da reforma. Até o arrependimento se torna algo irrelevante. Por que irrelevante? É irrelevante porque não é o que eu faço que vai contabilizar, é tudo dele. E sendo que o arrependimento é uma mudança de comportamento. Eu mudo o comportamento para quê? Para agradar a Deus e para entrar no reino, conforme diz as Escrituras. Mas nessa teologia não precisa, porque não há nada que eu faça que agrada a Deus. Né? Um homem é terrivelmente corrupto. Certo? Então, arrependimento é uma mera palavra filosófica, né? Que na prática não serve para nada. O que serve é só a graça de Deus e mais nada. E você e eu não temos nada de bom para oferecer. Nada de bom. Temos nada de bom para oferecer. Então, boa sorte nessa vida de faz de conta que muitos vivem, porque na prática, no dia a dia, não é assim. Na prática, no dia a dia, todo mundo tem problema, todo mundo tem virtude, todo mundo tem coisas que precisam melhorar. Né? Certo? É isso daí. Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.